Boa noite. Hoje eu vou falar sobre a educação religiosa reformada, sobre a reação católica, o colégio dos jesuítas e também sobre a formação dos mestres jesuítas. A reforma protestante propunha o retorno às origens, pela consulta direta ao texto bíblico, sem a intermediação dos padres, estabelecida pela tradição cristã católica. No plano religioso, surgia a característica humanista de defesa da personalidade autônoma, que repudiava a hierarquia para restabelecer o vínculo direto entre Deus e o fiel. Ao dar iguais condições de leitura e interpretação da Bíblia a todos, a educação tornou-se importante instrumento para a divulgação da reforma. Ao contrário da tendência elitista predominante, Lutero e Melanchthon trabalharam para a implantação da escola primária para todos. É verdade que nessa proposta havia uma nítida distinção. Então, entre as camadas trabalhadoras, uma educação primária elementar era proposta, era oferecida, enquanto que para as privilegiadas era reservado o ensino médio e superior. Apesar disso, Lutero defendia a educação universal e pública, solicitando às autoridades oficiais que assumissem essa tarefa, por considerá-la competência do Estado. De acordo com o espírito humanista, Lutero criticava o recurso de castigos, de utilizar castigos em sala de aula, bem como o verbalismo da escolástica. Propôs jogos, exercícios físicos, música. Seus corais eram famosos. Valorizou os conteúdos literários e recomendava o estudo de história e das matemáticas. A reação católica, o colégio dos jesuítas. A educação jesuítica, no período colonial, teve início em 1549, 15 anos após a criação da Companhia de Jesus, que foi em 1534. Foi criada por Inácio de Loyola. Logo, ao se instalarem em Salvador, na Bahia, os inacianos começaram a desempenhar a missão que lhes havia sido outorgada pela coroa portuguesa, ou seja, iniciaram um processo de evangelização dos índios por meio da catequese. Entretanto, a missão de cristianizar os chamados gentios, que eram aí os índios, esbarrou nos elementos culturais que estruturavam as 20 sociedades tupi-guaranis, habitantes do litoral da colônia. Assim, a experiência de catequizar os índios adultos não prosperou, porque já eram portadores de uma concepção de mundo que incluía no seu cotidiano a prática da antropofagia, da poligamia, da nudez, da pagelança, da guerra e do nomadismo. Isto é, os índios chamados Brasis praticavam hábitos culturais considerados pelos colonos como violação dos preceitos religiosos cristãos. Após constatarem a resistência que os adultos esboçavam em relação à ação missionária, os padres da Companhia de Jesus inverteram a prática da evangelização e voltaram a atenção para os curumins, ou seja, as crianças, os filhos ali, as crianças dos índios. Na nova estratégia missionária, as crianças indígenas eram tidas como portadoras de um duplo potencial. Primeiro, elas ainda não estavam totalmente contaminadas pelos elementos culturais qualificados como pecados pelos jesuítas, ou seja, elas não estavam totalmente tomadas ali pela cultura dos índios. E segundo, poderiam, após a incorporação da doutrina cristã, combater os costumes culturais praticados pelos próprios pais. É claro que isso os índios não queriam que acontecesse. Por isso, esse processo trouxe revolta aos índios. E como se processou a catequese das crianças indígenas pelos jesuítas?
Primeiramente, os jesuítas compuseram um catecismo bilíngue, português e tupi, na forma de perguntas e respostas que acentuavam negativamente os hábitos indígenas considerados pecaminosos e positivamente os valores cristãos. Ou seja, o catecismo estava constituído por um dicionário bilíngue que privilegiava toda a cultura católica, incluindo os 10 mandamentos, as orações de Pai Nosso e Ave Maria, os pecados mortais, mediante o uso de elementos da cultura tupi, principalmente as relacionados ao antagonismo existente entre o bem e o mal, que aí seria de Tupã, Deus, e o mal, Anhangá, os demônios. Assim sendo, o catecismo jesuítico do século XVI se constituíram num instrumento de duplo significado. De um lado, possibilitavam o aprendizado das primeiras letras, tanto no português quanto no tupi. Isto é, transformaram-se em cartilhas que eram utilizadas como material didático do processo pedagógico desenvolvido no âmbito das casas de Beabá, embriões dos futuros colégios ali da Companhia de Jesus. E, do outro, veiculava a concepção de mundo da chamada civilização ocidental cristã, por meio da violência simbólica contra os elementos estruturais da cultura indígena. A primeira fase da ação evangelizadora jesuítica, que foi de 1549 a 1600, pode ser caracterizada como pedagogia brasílica, isto é, uma pedagogia nascida das condições existentes e não propriamente de fidelidade aos dogmas e preceitos da Companhia de Jesus. Apesar das dificuldades iniciais, antes mesmo da finalização dessa experiência, a colônia lusitana já contava, em 1570, com 5 casas de Beabá e 3 colégios. Os colégios demandavam a existência de uma base material de sustentação e, por isso, a coroa portuguesa passou a repassar uma fração dos dízimos para a Companhia de Jesus, como forma de financiamento da missão evangelizadora dos pequenos curumins. Além disso, passou a solicitar de forma sistemática que o rei de Portugal cedesse terras negros da Guiné, que eram escravos, e ainda também gado, para garantir o consumo material das casas de meninos, as chamadas casas de meninos. Desse modo que nasceram as fazendas de gado e cana-de-açúcar, de propriedade dos jesuítas, durante o período colonial. A estrutura educacional montada no Brasil colonial se diferenciava daquela consagrada nas constituições da Companhia de Jesus, que prevaleceu no continente europeu, pois lá os colégios eram instituições que possuíam apenas o ensino secundário. Por aqui, os padres da Companhia de Jesus foram obrigados, por causa da imposição da realidade socioeconômica colonial, a incorporar à estrutura do colégio o nível de ensino elementar, cuja didática estava assentada no ensino com foco na memorização e contava com o auxílio de recursos lúdicos que misturavam elementos culturais indígenas e europeus, como a música e o teatro. Aqueles alunos que se destacavam eram enviados à metrópole com o objetivo de complementar os estudos do nível do ensino superior, fosse em teologia, para os noviços da ordem, fosse em direito ou medicina, para os filhos dos senhores de engenho. Assim, o processo de criação dos colégios no Brasil colonial efetivou-se junto à própria elaboração do método jesuítico de ensino e aprendizagem, o Ratio Studiorum. Formação dos mestres jesuítas. A pedagogia jesuítica era eficiente devido ao cuidado
com o preparo rigoroso do mestre e a uniformidade de ação. Em 1550 foi fundado o Colégio Romano para formar professores. Como unidade centralizadora, recebia os relatórios das experiências realizadas em todas as partes do mundo. O Colégio Germânico, também em Roma, especializou-se em preparo dos padres para as missões na Alemanha. O resultado das experiências regularmente avaliadas, codificadas e reformuladas, adquiriu forma definitiva no documento Ratio Studiorum. Esse documento foi publicado em 1599 pelo padre Acquaviva. Essa obra é cuidadosa, com regras práticas sobre a ação pedagógica, a organização administrativa e outros assuntos. Destinava-se a toda a hierarquia, desde o provincial, o reitor e o prefeito dos estudos, até o mais simples professor, sem se esquecer do aluno, do bedel e do corretor. No final do século XVII, o padre Jovense preparou um manual muito completo de normas gerais e informações necessárias ao magistério, reduzindo aí o risco de mudanças pelos novos padres que entrarem aí, os novos mestres. Então, como garantia da unidade de pensamento e ação, havia muitas correspondências entre os membros da companhia para a manutenção contínua e evitar as mudanças. Porém, não havia tanta rigidez, porque sob vigilância constante, certa flexibilidade aos costumes do lugar onde a ordem se implantava facilitou a obra missionária, permitindo maior eficiência. Eu trouxe aqui curiosidades sobre o namoro e o casamento naquela época. No Brasil colonial, se casar de branco importava apenas para as noivas da elite, que além da virgindade, levavam como dote terras e escravos para o noivo. Nas grandes famílias patriarcais, a virgindade e a lealdade da mulher era valorizada porque garantia que o patrimônio não seria dividido entre filhos legítimos e ilegítimos. Toda a riqueza iria só para os filhos que tivesse com o marido. Entre as demais camadas da população, já era diferente. Homens e mulheres viviam juntos, amigados, antes mesmo de se casarem. Até se casarem, tinham muitos filhos. Nesse período, namorava-se nas praças, nas praias, nas roças, nos terrenos baldios e nos quintais das casas e até na igreja. Os namorados davam beliscões e pisadinhas no pé da moça. Esses gestos tinham o mesmo efeito que o beijo de hoje, deixavam os amantes mais apaixonados. As moças que desejavam muito se casar, mas encontravam dificuldades para isso, costumavam rezar para os santos casamenteiros, como por exemplo São Gonçalo e Santo Antônio. Nos casos de decepção amorosa, por exemplo, algumas moças mais desesperadas chegavam a esconder o menino Jesus que o santo traz nos braços, até que esse namorado voltasse. Entre ciganos, moradores de cidades como o Rio de Janeiro, onde os noivos atuavam como comerciantes de escravos, após a cerimônia religiosa, seguiam para a casa dos pais da noiva, onde iam receber a bênção. Aí, a noiva recebia uma camisola coberta por bordados. Ela tinha que exibir pela manhã as marcas de sangue comprovando sua virgindade. Sabe-se também que as pessoas tinham várias crenças em relação ao dia do casamento. Não se devia casar em dia de Santana, pois a noiva podia morrer no parto. Durante a manhã que antecedia o casamento, a noiva não podia ajudar na cozinha matando e preparando animais, nem sair de casa, exceto para ir à igreja, sem olhar para trás no caminho. Eu vou falar agora sobre as minhas referências bibliográficas. Eu pesquisei no livro do Ferreira, História da Educação Brasileira, da Colônia ao século XX, e no livro da Aranha, História da Educação. Muito obrigada a todos e a todas.